noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração ao Senhor. Que Deus possa falar com você nessa noite, amém? Você que está na nossa live já vai compartilhando, vai convidando alguém, já vai divulgando, vai anunciando. Começa a divulgar, começa a convidar o pessoal para adorar o Senhor junto com a gente. Enquanto o pessoal está entrando, nós vamos louvando a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Vai compartilhando enquanto nós estamos louvando. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. Que momento precioso é estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Aquele que tem feito tanto por mim, por você, pela nossa casa. Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Quero te convidar para ler nessa noite no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Vai procurando aí. Enquanto você procura, vai glorificando o nome do Senhor. Vai exaltando esse Deus poderoso. Glória a Deus. O som tá bom, a imagem tá boa. Fala conosco. Nossa multimídia hoje tá funcionando. Não sou eu quem estou lá, hoje está na bênção. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está mais uma vez conversando, aconselhando, ensinando, admoestando os discípulos. E ele vem dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E aí ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então nessa noite a gente já vai começar a declarar: eu darei frutos bons, eu darei frutos que celebrem o nome do Senhor, eu darei frutos que glorificam o nome do Senhor. Amém? Você pode dizer isso nessa noite junto comigo? Eu estou ligado na videira verdadeira. Eu estou ligado na videira verdadeira. E eu dou frutos bons. Oh, glória! E aí ele fala assim: quando não dá fruto, ele corta. Então você já é um frutificador. Pronto, você já está dando fruto. Porque se você não der frutos, ele corta e lança ao fogo. Não é o nosso caso, glória a Deus por isso. E ele diz: aquele que dá frutos, ele tira os frutos para que dê mais. Ou seja, você já dá fruto, eu dou fruto. Então, quanto mais nós damos, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós colocamos nas mãos do Senhor e trabalhamos em prol do reino, mais frutos vêm, mais abundância vem, mais bênçãos vêm às nossas vidas. E ele fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
pronto. O segredo está aqui, permanecer no Senhor, permanecer ligado nele, permanecer ali colado, arraigado, buscando a face dele, orando, clamando o nome dele, permanecer ali, unido com ele, para que possamos dar frutos bons. E aí, concluindo esse trecho, porque na verdade o capítulo é muito bom, depois você leia, tá? Depois você faça essa leitura toda, medite, mas nós paramos no versículo 5, que diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, isso Jesus falando, e eu nele, esse dá muito fruto, glória a Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, minha irmã, você está ligado na videira verdadeira, ou seja, você já está dando frutos e frutos bons. As pessoas quando olham para você já dizem assim: olha, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, ali vai uma mulher que não anda metida em fofoca, em contenda, em briga, é uma pessoa que tem o domínio próprio, é uma pessoa que dá fruto, é uma pessoa que quando vem todo mundo falando um monte de coisa, você traz a paz naquele lugar. Então você está dando frutos, dentre muitos outros, mas o segredo é permanecer no Senhor, manter a sua fé firme no Senhor, e aí através disso você dará frutos, e frutos que sirvam para edificar outras vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, você já vai glorificando o nome dele, amém? Vamos juntos. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui nessa noite exaltando e glorificando o teu nome. Obrigada, Senhor, por estarmos ligados a ti. Obrigada, Deus, porque nós nem merecíamos isso, nós não merecemos esse amor tão grande. Mas Tu nos abraça, Tu nos acolhe, Senhor, Tu nos corrige quando há necessidade, Senhor. E nós chamamos, Deus, independente do que Tu fazes, nós chamamos por quem Tu és, porque Tu és o Deus soberano que não perde o controle de nada. Tu és o Deus fiel e justo, cumpridor de promessas, cumpridor de palavras. Tu és aquele que nos guarda mesmo nos momentos em que nós não vemos, em que nós não ouvimos, Senhor. Quantos laços, Senhor, são cortados, Senhor, contra as nossas vidas. Quantas lutas, Senhor, Tu nos dá força para vencer, para guerrear, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque 1000 têm caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não temos sido atingidos. A nossa casa está guardada por Ti. A nossa vida está protegida por Ti, Senhor. Por isso nós Te amamos, nós Te adoramos. E nós queremos sim, Senhor, dar frutos e frutos bons. E frutos, Senhor, que possam testificar na vida das pessoas e sermos bênção onde nós entrarmos. A Tua palavra diz que nós somos testemunhas, Senhor, do Teu Evangelho, com a nossa vida, Senhor. Que não seja apenas as nossas palavras, mas a nossa forma de viver, Senhor, possa trazer mudança sobre os nossos vizinhos, sobre os lugares onde trabalhamos, onde estudamos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença para a honra e para a glória do Teu nome. Deus, toma o primeiro lugar nessa reunião, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque tudo é para Te exaltar e Te glorificar. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar
você pode andar bem, andar seguro, andar tranquilo. Ele vive. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, aleluia, que nome mais maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, Senhor. E é através desse nome, Deus, que as cadeias são quebradas, ó Pai. Que há cura, que há libertação. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Você pode cantar com a gente? Canta esse aí. Mexe com fé. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é,
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de... Canta assim. Poderoso esse nome é. Enquanto você está declarando que esse nome é poderoso, está acontecendo libertação na sua casa. Enquanto você está declarando que esse nome é santo, o inimigo tem que correr. Então começa a declarar que esse nome é poderoso na sua saúde, na sua casa. Continua, não para. Poderoso esse nome é. Vai com fé. Vai declarando que esse nome é poderoso. Vai declarando. Enquanto isso, Deus vai operando, Deus vai transformando, Deus vai mudando. Oh, aleluia, mais uma vez. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí dentro da tua casa, onde você estiver. Amém? Exalta o nome dele, exalta o Senhor Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele é soberano, amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite. Cadê o glória a Deus aí do povo? Cadê o glória a Deus, aleluia? Vou falar igual o pastor Eduardo aí, né? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga um ai 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 aí, diga uma coisa. Em nome de Jesus, anima um pouco o pregador desta noite, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dar o tempo aí pro glória a Deus chegar, porque o povo está dormindo ainda. Calma aí que eu tô também botando glória a Deus. Glória. Bota aí o glória a Deus, bota um aleluia e vamos exaltar o nome do Senhor Jesus nesta noite, amém? Glória a Deus, a irmã Cleide aí, que glória, que bênção, irmã Cleide. Bom te ver aí, bom ver todos os irmãos, né, os irmãos de Curitiba aí, que bênção, Adriana, Núbia, Michele, Milena, Dona Maria, Laurindo, Carol, essa família abençoada, todos vocês aí de Curitiba, né, a irmã Cleide conosco, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu quero convidar vocês, sem mais demora, para que vocês abram sua Bíblia, suas Bíblias comigo no livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 14. Vamos ler apenas alguns versículos desse texto, amém? Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Amém? Glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Verso 29. Então, não acontecer que, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vivem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, se com 20.000 homens. Verso 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo-lhe condição de paz. Verso 33, para a gente fechar. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Você pode dizer amém aí pela palavra de Deus nessa noite? Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus, quando começa a falar, Jesus estava falando para a multidão. Jesus, ele começa uma série de ensinamentos, de ensinos voltados para o seu Evangelho, falando do Evangelho.
Se você voltar um pouquinho aí comigo, você vai verificar que Jesus fala dos sinais dos tempos. Jesus fala, né, da parábola do servo vigilante. Jesus fala de se arrepender e de perecer. Ele fala da parábola da figueira. Ele fala da parábola do grão de mostarda, falando sobre fé. Ele fala da porta estreita. Ele fala do fermento. Ele fala do lamento de Jerusalém. E aqui no capítulo 14, a partir do versículo 25, está falando para nós. Jesus está estabelecendo um critério, um padrão, para aquele que quiser segui-lo. Olha só que coisa interessante. No versículo 25, na minha Bíblia que eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI, talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas na minha Bíblia diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, ou seja, Jesus ensinava a multidão. E uma coisa que me chama muita atenção nesses versículos que nós lemos, e eu quero que você acompanhe comigo, você que gosta de anotar, pega a sua caneta para você marcar, né? Marca aí, acompanhavam Jesus. Marca essa palavra aí, acompanhavam Jesus. Multidões, circula também multidões, depois marca lá, acompanhavam Jesus. Interessante que Jesus começa falando para a multidão que acompanhava ele começa dizendo no versículo 26, olha só, se alguém vem a mim e não me ama mais do que seus pais, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, do que sua mulher, do que seus filhos, do que a si mesmo, do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus estava estabelecendo um critério, ou critérios para que alguém naquela multidão, para que as pessoas naquela multidão soubessem que há sim um critério para seguir a Jesus como discípulo. Olha só que coisa interessante. Mas por que Jesus fala sobre construção? Por que Jesus fala sobre calcular? Olha só que a partir do versículo 27, Jesus começa a falar sobre construção. Que coisa interessante. Ele fala sobre planejamento. Mas de repente você pode pensar assim, mas o que tem a ver a mensagem de Jesus que começa falando sobre aquele que quer ser seu discípulo? E Jesus entra falando sobre calcular. Olha aí no final do versículo de número 28, ele fala assim: para calcular, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Olha só que coisa interessante. Calcular, despesa, custo, são palavras que Jesus coloca num texto que fala sobre seguir. Jesus está falando sobre o Evangelho, Jesus está falando sobre o seu reino. Olha só que coisa interessante isso. E essa não é uma palavra de oferta. Mas preste atenção, por que Jesus traz isso? E por que Jesus destaca que a palavra calcular ela aparece 2 vezes? A palavra calcular aqui aparece no versículo 28 e também aparece no versículo 31. Jesus está nos dando uma lição aqui. E eu quero te dar o texto nessa noite para você. Na verdade, quero trazer para você o título da mensagem de hoje. Anota aí. E aí a multimídia pode me ajudar escrevendo aí. Para herdar as coisas celestiais, primeiro é preciso renunciar às coisas terrenas. Para herdar as coisas celestiais, primeiro é preciso renunciar às coisas terrenas. Deus. Anota isso aí na sua Bíblia, anota em algum canto, porque essa é uma mensagem de Deus para você. O Espírito Santo falando hoje com você. Está dizendo para você assim, olha, para você herdar o que eu tenho para a tua vida, primeiro, para herdar as coisas celestiais, primeiro é preciso renunciar às coisas terrenas, às coisas aqui da terra. Amém? Olha só que coisa interessante. Jesus começa falando sobre isso e Jesus entra num assunto que confundiu muita gente ali, que talvez te confunda. A gente sabe que esse trecho, né, a partir do versículo 27 até o versículo 33, nós utilizamos esse texto, né, esses versículos, para falar sobre oferta. E de fato, para falar sobre planejamento de vida. Né? E aqui é uma lição para nós. Né? Que nós devemos planejar antes de fazer qualquer coisa. Mas Jesus aqui não estava falando de um planejamento de vida. Mas olha só, por que Jesus traz isso? Jesus fala de cálculo, Jesus fala de despesa, Jesus fala de custo. Se você parar bem para pensar, olha palavras que são sinônimos. Jesus fala sobre cálculo. Mas cálculo, despesa, custo, preço. Jesus, na verdade, aqui, Jesus estava falando que existe um preço para aquele que quer ser seu discípulo.
Por que Jesus começa dizendo assim para a multidão? Olha só, versículo 26. Acompanha comigo aí, gente, a leitura da Bíblia. Se alguém vem após mim, não me ama mais do que a si mesmo, não me ama mais do que a sua própria vida. Olha só o finalzinho do versículo, finalzinho do versículo 26. Não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus não estava falando sobre cálculo, sobre construções. Ele não começa o texto falando sobre isso. A intenção dele era dizer o seguinte para a multidão: vocês que estão aí, que querem me seguir, que querem ser meus discípulos, vocês precisam saber que existe um custo, existe um preço, existe uma despesa. A despesa, preste atenção, isso aqui não tem nada a ver com o preço da salvação, porque o preço da salvação foi pago por Jesus. Jesus está falando do preço para ser discípulo. E aí eu quero dizer uma frase para você começar muito bem essa noite anotando. Presta atenção, anota isso aí. A multidão acompanha. O discípulo segue. Multidão acompanha. Digita para mim, multimídia. A multidão acompanha. Aqui, Pedro. O discípulo segue. A Ruth vai digitar aqui para vocês anotarem isso aí. Perceba que na minha Bíblia, está dizendo aqui no versículo 25, grandes multidões acompanhavam Jesus. Em algumas versões até confunde, né? Algumas versões da Bíblia confundem a palavra acompanhar com seguir. A gente até acha que é sinônimo, mas eu quero mostrar para você que há diferenças nessas duas palavras, acompanhar e seguir. Acompanhar é você estar ao lado. Acompanhar é você ir junto. É algo simples, é você estar simplesmente ao lado, perto, próximo. É você ir junto, né? É você fazer companhia. Isso é acompanhar. Significa acompanhar. Agora é seguir. Presta atenção. Seguir é perseguir. Olha só o radical da palavra seguir. Perseguir. Perseguir. Ou seja, observar, ir após, ou seja, ir atrás, vigiar. Isso significa seguir. Ir atrás, vigiar, ir após. Jesus fala, né? Quem quiser vir após mim. Olha só eu seguir. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim. A palavra seguir aqui, ela é aplicada aos discípulos. E eu falei para você, a multidão só acompanha, mas os discípulos, eles seguem. Quem segue, segue exatamente fazendo, praticando exatamente igual. Quem segue, observa fazer. Quem segue, aprende com quem está fazendo, para depois aplicar o mesmo ensinamento. Quem acompanha não, quem acompanha fica próximo, fica perto. Às vezes até se aproxima, mas não tem compromisso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, como eu disse o texto, para herdar as coisas celestiais, primeiro é preciso renunciar às coisas terrenas. E o que nós precisamos entender, que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração com essa palavra, é o seguinte, que nós às vezes achamos, né, que nós achamos que nós não temos que pagar nenhum preço. Volto a dizer, o preço da salvação foi pago por Jesus na cruz. Aqui eu estou falando de um preço para ser discípulo. Deixa eu abrir aspas aqui e falar sobre o casamento. Estou casado, né, há 19 anos, fazendo 19 anos. Desse, né, em 2021, completando aí 19 anos de casado, graças a Deus, com a mesma esposa. E nós temos que, para cumprirmos a fidelidade, o voto que nós fizemos no altar, um com o outro e com Deus, nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar a muitas coisas, nós precisamos pagar um preço. Existe um preço para você ter um casamento duradouro. Existe um preço. Tudo na vida é assim, irmãos. Tudo na vida é assim. Já viu aquela frase? Nada é de graça, né? Nem injeção na testa. Alguém paga. Não existe almoço de graça, não é isso? Já viu aquela... O pessoal fala, né? Injeção na testa é de graça. Até injeção na testa vai. Né? Mas olha só, alguém pagou por aquilo. Não existe almoço grátis. Alguém pagou por aquele almoço. Então, aqui voltando para cá, Jesus está falando. Olha só o que ele está dizendo. Quem não aprender a renunciar às suas próprias vontades, renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está sendo claro aqui. Não pode ser meu discípulo. E aí ele entra falando de preço. Ele entra falando de despesa. Ele entra falando de calcular. E você que me assiste agora, você é homem de Deus, mulher de Deus, que está pagando um preço, você que está passando por um vento, você que paga o preço da obediência, como os discípulos, quando entraram naquele barco, Jesus disse, atravessem para o outro lado. Os discípulos só estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa que o pastor Márcio já falou ali várias vezes na igreja. Obedecer uma ordem de Jesus não vai nos isentar de passarmos por lutas e provações.
Estarmos debaixo da obediência não vai nos isentar de nós sermos provados, de nós sermos testados. Não vai nos isentar. Mas tem uma coisa, o Senhor estará conosco, porque onde há obediência, há a intervenção divina. Na hora certa, como Jesus, quando chega para os discípulos e socorre, não deixou que eles morressem naquela tempestade. Jesus não deixou que eles afundassem. E aí Jesus chega na hora certa. Ele vai chegar na hora certa na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Se você está perecendo hoje, se você está... E aqui perecendo no sentido de afronta, sendo afrontado, melhor dizendo, se você está sendo afrontado, se você está passando por lutas, se você está passando um momento difícil, e você não entende, você ora e você fala assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor não me responde? Por que as portas não se abrem? Eu estou sendo fiel a Ti, eu estou negando a mim mesmo, eu estou negando as minhas vontades, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo para Te servir, Senhor. Saiba de uma coisa, preste atenção, saiba de uma coisa, você está pagando o preço para ser um discípulo ou uma discípula de Cristo. Voltando para cá para a palavra, Jesus fala sobre cálculo, e lá no versículo 33, que nós finalizamos com ele, Jesus fala assim, assim pois, preste atenção, ele falou sobre calcular, ele falou sobre planejamento, ele falou sobre preço. Jesus falou para a multidão assim, não é de qualquer maneira. Para ser meu discípulo, vocês terão que pagar um preço. Vocês terão que calcular que vocês terão que pagar um preço. E Jesus fala há um custo para isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que ele fala no versículo 33, assim, pois, qualquer um de vocês, olha só a palavra-chave aí, marca na sua Bíblia, que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não foi só o jovem rico, irmãos, que deixou de seguir a Jesus porque não quis renunciar a tudo. Jesus sabe como mexer conosco. Jesus sabe como balançar o nosso coração. Jesus sabe como nos despertar. E, às vezes, muitos de nós estamos caminhando, acompanhando Jesus, não seguindo Jesus. Como as multidões faziam. Eu quero destacar 3 coisas aqui. 3 coisas. Nesta noite, dentro dessa palavra. 3 pontos chaves aqui nessa pregação para você. Mas antes de adentrar nessa pregação, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus vai te recompensar. Porque Ele disse que iria recompensar. Jesus falou que tudo que nós fizermos no reino dEle, que nós teremos recompensa, que tudo que fizermos a um dos pequeninos nós teremos a recompensa. É a própria lei, é a lei que o próprio Deus estabeleceu da semeadura e da colheita. E às vezes, por que muitas pessoas vêm, aceitam a Cristo, entregam a vida a Jesus e quando chegam diante das tempestades, diante das lutas, diante das situações, as pessoas voltam para o mundo. As pessoas abandonam sua fé. As pessoas não honram o compromisso que fizeram com Deus. Sabe por quê? Porque não perceberam que para ser discípulo de Jesus há um custo. Há uma despesa que precisa ser calculada. Porque se você não calcular, se você não planejar que na sua vida de cristão, você terá que fazer renúncias, você terá que abrir mão. Se você não aprender isso, se você não fizer um planejamento da sua vida cristã, você vai acabar abandonando a sua fé. Mas eu volto a dizer que, veja, perceba, faça uma reflexão. Perceba se você é multidão ou se você é discípulo. Porque a multidão acompanha e discípulo segue. Aquele que acompanha só vai até onde lhe apraz, só vai até onde achar que tem que ir, não tem compromisso, segue enquanto tiver essa convicção de seguir, enquanto for benefício para ele, enquanto for bom para ele, porque a multidão busca Jesus por causa dos milagres que quer receber. Sempre foi assim, mas os discípulos não, os discípulos sabem que há um preço, que há um custo, que há uma despesa para ser discípulo de Jesus. E nesse custo, nessas despesas, irmãos, estão passar por tempestades, lutas, privações, provações, sermos aperfeiçoados por Deus, passar pelo deserto, pelo vale, pelo fogo. Tudo isso nós temos exemplo na palavra de Deus. Eu quero perguntar para você, então, por que você está se atemorizando? Eu sei que não é fácil, irmãos,
nós enfrentamos as lutas também. Não vou chamar de nossas não, porque são provações, muitas lutas e provações. Elas são enviadas e permitidas pelo próprio Deus, outras não. Outras nós mesmos é que arrumamos, nós é que buscamos. Por quê? Porque nós não planejamos. Nós não sabemos calcular que há um preço, há uma despesa e que nós precisamos pagar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os benefícios, anota isso aí, os benefícios no reino de Deus superam qualquer custo do ministério. Os benefícios do reino de Deus superam qualquer despesa, qualquer custo que você esteja oferecendo. Deus, Ele sabe recompensar os seus filhos. E deixa, antes de eu entrar na rota da conclusão, porque a palavra hoje ela é muito simples e direta, olha só, 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, você já aprendeu, há um custo, há um preço para ser discípulo de Jesus. Paga esse preço. Esse é um preço que cabe a mim e você pagar. Isso cabe a nós pagarmos, não é Jesus que vai fazer isso por nós. Porque Ele falou, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Seja um seguidor, pratique o que eu pratiquei. Exercitem as boas obras como eu exerci, Exercitem as boas obras como eu exerci. Façam pelos outros aquilo que você quer que sejam feito a vocês. Amem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Jesus ensinou tudo isso para nós. Negue-se a si mesmo. Fuja do pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus traz os ensinamentos para a nossa vida, irmãos. E nós muitas vezes nos comportamos como multidão. Porque enquanto há alguma resposta de oração, ou enquanto estamos dependentes de algum milagre, de uma cura, de algo da parte de Deus, nós estamos ali do lado de Jesus. Mas quando recebemos, ou até mesmo se nós não recebemos, muitos de nós temos nos afastado. E aí se revela a nossa verdadeira natureza, de sermos multidão e não discípulo. Porque os discípulos de Jesus sofreram pela causa do Evangelho. Aprenda que há um custo, aprenda a sofrer. As coisas naturais que você precisa passar. Quando você se isola das pessoas, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, a sua vida precisa mudar. Você precisa mudar as suas companhias, as pessoas que andam com você. Você precisa entender que há um preço, que há um custo, que há uma despesa que precisa ser calculada. Lembrando que os benefícios do reino de Deus superam os custos do ministério. São muito maiores. E deixa eu falar uma coisa para você, a segunda coisa que eu quero destacar. A primeira já falei, a segunda. A multidão, né? A multidão, ela acompanha Jesus apenas, somente por causa daquilo que ele pode fazer. O discípulo não. O discípulo segue Jesus aonde for, por quem ele é e não pelo que ele faz. E aí eu quero perguntar para você refletir. Você tem se comportado como alguém da multidão ou como um discípulo de Cristo? E terceiro, os benefícios do reino de Deus superam os custos do ministério. Vamos para Apocalipse no capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7, diz assim: o novo céu e a nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus, o mesmo Deus, estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova
todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque as palavras desse livro são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda mais, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Você quer benefício maior do que esse? Que Deus está prometendo para mim, para você, para todos nós, aqueles que vencermos. Que vencermos o que, irmãos? Que vencermos as nossas dificuldades, que vencermos as nossas lutas, que vencermos as oferendas, que rejeitarmos tudo que esse mundo oferece, que vencemos as dificuldades e as barreiras de ser um discípulo. Porque sim, há um preço a ser pago. Mas olha só o que ele está falando aí no versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ei, os benefícios do reino de Deus são maiores do que os custos do ministério. Deus sabe o que você está passando. Deus está vendo o que você está passando. Ele não te esqueceu. Mas não esqueça de uma coisa. Está no preço, faz parte do pacote de ser discípulo. Passar, enfrentar a tempestade no meio do mar. Mas ele está falando para mim, para você, versículo 4. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte. Olha isso, irmãos. Dinheiro nenhum no mundo pode pagar isso. Por que você está chorando ainda? Ele está falando para você, não vai haver mais morte. Vocês viverão eternamente comigo. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Você não vai mais chorar a perda de um ente querido. Você não vai mais chorar a perda de alguém. Sabe por quê? Porque não haverá mais morte. Nem luto, nem pranto, nem dor. E no versículo 7 ele fala, o vencedor herdará, olha só aí, herança. Olha só o benefício, o maior benefício, irmãos, é a vida eterna com Cristo. E Deus, sendo o nosso Deus, ele fala aqui no versículo 3, né? O Deus estabeleceu um tabernáculo com seres humanos, irmãos. Isso vai se cumprir nos novos céus e nova terra. Oh, glória! Aleluia! Não se preocupa com as coisas que estão acontecendo agora. Deus sabe. Deus sabe, mas entenda uma coisa. Ainda que você tenha, ainda que nós tenhamos que sofrer, irmãos, por amor ao Evangelho, temos que sofrer por sermos discípulos de Jesus, para continuarmos sendo discípulos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse momento que você está passando aí, coloca a mão no teu coração e fala assim, vai valer a pena. Vai valer a pena, sim. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Deus, ele está te olhando, ele está te vendo, ele não te esqueceu. Nós precisamos parar. Às vezes nós ficamos numa autopiedade espiritual e o tempo todo chorando, choramingando, irmãos. Nós precisamos nos alegrar porque fomos escolhidos por Cristo, porque fomos resgatados por Cristo, porque o Espírito Santo entrou e mudou aqui dentro. Mudou aqui dentro. Mudou tudo aqui na nossa vida, sabe? E nos chamou. Agora, se você está em cima do muro, se você ainda não sabe se você é multidão, se você é discípulo, se você está com medo, se você está aqui por causa dos milagres, aí está na hora de você se adequar. Jesus não quer que você vá embora. Não, Jesus quer que você se torne um discípulo, porque Ele quer que você entre no reino celestial. Ele quer que você tenha parte com Ele, porque os discípulos fizeram parte, tomaram por si, né? Foram participantes, né? O apóstolo Paulo fala isso, participantes do sofrimento de Cristo, mas também da glória que há por vir, da glória que há de ser revelada, da glória que vai se manifestar. Nós precisamos entender isso. Então entenda que os benefícios do reino de Deus são maiores do que os custos do ministério, do que os custos do evangelho, maior do que o custo de ser fiel. Jesus fala assim, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a todas essas coisas. Renuncie a tudo isso. E aí sim poderá me seguir e ser meu discípulo. Nesta noite, o Espírito Santo está falando com você, para você não se preocupar. Deus disse para nós, Jesus falou que aqui na terra, que aquele que trabalhar, aquele que fizer alguma coisa em prol do seu reino, receberá muitas recompensas aqui na terra. E também a vida eterna. Há um preço, há um custo que nós precisamos cobrir.
E esse custo é o custo da fidelidade. Há pessoas que estão negociando, querendo negociar o inegociável. Há pessoas que não querem pagar nenhum tipo de preço. São multidão apenas. Só estão perto de Jesus por causa de milagre. Não abrem mão, não querem se esforçar, não querem renunciar às suas vontades, não querem renunciar à sua própria carne. Não faça isso. Jesus hoje está falando contigo. Ei, Jesus está falando com você. Você quer me seguir? E seguir, como eu disse, é ir atrás, é ir após, é observar, de fato, é seguir exatamente os mesmos passos. Isso é seguir. É pisar nas mesmas pisadas, nos mesmos passos. E Jesus, Ele prometeu para mim e para você que Ele viria nos buscar. Ele prometeu para mim e para você, para aquele que é discípulo, para aquele que quisesse segui-lo, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele fala assim, tenham coragem, porque eu venci. Oh, glória. E aqui no versículo 21 de Apocalipse nós lemos o que está preparado para nós. Irmãos, ainda que nós não tenhamos muitas coisas, muitas regalias e confortos dessa vida natural, dessa vida material, temos que ter em mente que Jesus preparou um lugar para nós, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem luto, nem dor. E nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Deus é poderoso. Não se entristeça com as lutas. Deus está vendo o que você está passando. E Ele tem, na hora certa, Ele tem um escape que você precisa. Ele vai entrar com a intervenção divina na tua casa, na tua família. Ele vai entrar com a resposta que você está pedindo na hora certa. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Renove as suas forças hoje em Cristo. Eu quero orar por você. Renove as suas forças hoje em Cristo. Saiba que vai valer a pena tudo que você está passando. Se é por amor ao Evangelho, se é por amor a ser um discípulo de Jesus, se você está sofrendo algum tipo de vento hoje, você está passando algum tipo de deserto hoje, continue sendo fiel, porque Jesus vem ao teu encontro. Ele virá ao teu encontro, como encontrou os discípulos em alto mar, no meio da tempestade. E Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar essa tempestade que você está passando aí. Ele não vai deixar faltar um pão sobre a tua mesa. Não vai deixar. Porque a palavra fala que nenhum justo ficará desamparado. Mas entenda que há um custo, há um preço de ser discípulo de Cristo. Mas lembre-se, vou enfatizar mais uma vez, os benefícios do reino de Deus são maiores do que os custos do ministério ou dessa vida. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero te encorajar, você meu irmão, você minha irmã, você que sabe que tem um chamado de Deus na sua vida. Até quando você vai negociar? Até quando você vai ficar sendo multidão? Quando na verdade Jesus já te chamou para ser discípulo. Aqui no livro de Lucas, a Bíblia fala que, em Mateus, perdão, Jesus quando passa, chama Mateus na coletoria de impostos. Mateus era coletor de impostos, né? Jesus quando passa para chamar ele ali. Jesus não fala, me acompanhe. Jesus passa perto dele. Todos os discípulos de Jesus falam assim, siga-me. E a Bíblia diz, e ele se levantou e seguiu a Jesus. Da mesma forma, Elias, lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Elias, quando passa por Eliseu, ele joga a sua capa sobre ele. O que significava, venha após mim. E a Bíblia diz que Eliseu corre, se despede dos seus pais, queima todas as suas juntas de boi. Ou seja, Eliseu renuncia completamente tudo aquilo que o prendia àquele lugar que ele estava. E ali é representado pelas juntas de bois. Ele queima. Ele renuncia tudo aquilo. E a Bíblia fala aqui. E seguiu a Elias e o serviu. Entenda uma coisa. Para seguir a Jesus, você vai ter que queimar os seus carros de bois. Você vai ter que queimar tudo aquilo que tem te prendido nesse lugar que você está. Você está num lugar que te prende, coisas materiais, coisas naturais. Você está num lugar e sabe de uma coisa, Deus quer te libertar. Deus quer que você se levante, que você deixe de ser multidão e que você passe a ser discípulo. Seja um discípulo
de Jesus. Chegou o momento de você se levantar, porque Deus quer realizar algo na sua vida. Deus quer fazer algo através de você. E chegou o momento de você se levantar. Permita-me orar por você. Se você recebe essa palavra, em nome de Jesus, dê um forte aplauso. Glória a Deus. Fale aí, escreva um amém. Escreva eu recebo essa palavra. Deus quer que você se levante hoje. Ele está te chamando a um compromisso. Ele está dizendo para você, ainda que você tenha que pagar o preço, ainda que você tenha que pagar o custo, porque existe esse custo de ser discípulo. Você vai precisar ser fiel a Ele, você vai precisar andar na obediência, você vai precisar rejeitar as suas vontades, lutar contra a sua carne, contra você mesmo. Há um custo que precisa ser calculado e que precisa ser pago. E Jesus está falando para você, você vai pagar esse custo, mas fica tranquilo, porque tudo que eu tenho para a tua vida supera, e muito, transborda tudo isso que você está passando aí. Todo esse preço, eu vou te recompensar. Porque Ele sabe recompensar os seus filhos. Amém? Eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã na tua presença. Colocar diante de ti, Senhor, esse homem, essa mulher que tem um chamado. Que sabe, Senhor, que o Senhor o chamou não para ser multidão, mas para ser discípulo. Esse homem, essa mulher, Senhor, que sabe que o Senhor o quer envolvido com o seu reino, porque não haverá muito mais tempo, nós não sabemos ao certo, mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, o Teu Espírito nos desperta para corrermos, para um chamado, para atendermos ao chamado enquanto há tempo para isso. E nós estamos aqui, Senhor, e que nós possamos entender que esse homem, essa mulher entenda, Senhor, que ainda que seja necessário passar por privações, provações, por lutas, e mesmo pagando o custo e o preço do Evangelho para ser um discípulo, uma discípula, que os benefícios que o Senhor tem para nós são muito maiores, nós não nos movemos pelo benefício, mas a Tua palavra é que nos diz que há esse benefício. E se nós temos que colocar os nossos olhos em algo, é colocar os nossos olhos em Ti, sabendo que o Senhor disse, eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, eu vou preparar a recompensa. Em Apocalipse fala da recompensa, que o Senhor fala assim, há uma recompensa nas minhas mãos, eu darei a cada um segundo as suas obras. E nós, Senhor, oramos nesta noite para que o Senhor fortaleça cada um. Que hoje haja, Senhor, um grito, um romper no mundo espiritual. Que haja um grito de romper. Glória a Deus. Senhor, e que essas pessoas não sejam mais multidão, mas passem a ser discípulos. Porque hoje o Senhor chama quem quer vir após mim. E que hajam gritos agora, saindo da alma, do coração, rasgando o céu, rasgando, Senhor, o sobrenatural e chegando até a Tua presença, dizendo, eu quero Te seguir. Hoje eu deixo de ser multidão. Hoje eu renuncio a mim mesmo, a tudo o que tenho, para Te servir e para Te seguir. Que haja um grito, Senhor, saindo dos corações, das almas agora. Em nome de Jesus. E nós sabemos que o Senhor é aquele, Senhor, que cuida. O Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele, Senhor, que tem uma recompensa para aquele que vencer. E nós queremos estar lá, Jesus, na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Nós queremos estar lá. Aleluia. Dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E hoje estou na Tua presença, Senhor. E queremos ouvir dos Teus lábios, Jesus, dizer, filho amado, filha amada, entra no gozo, no seio do Teu Senhor. Desfruta de tudo que eu preparei para vocês. Aleluia. Nós queremos ouvir, Senhor. E nós dizemos hoje, Senhor, eu não quero ser mais multidão. Amém, Jesus. Eu quero ser discípulo. Sim, Senhor. Eu quero ser discípulo. Eu quero ter compromisso contigo. Se você se sente ou se sentia preso por algo que te incapacitava, as juntas de boi, que representadas no personagem de Eliseu na Bíblia, que o prendiam naquele lugar, chegou a hora de você queimar agora. Eu quero te fazer um desafio, a gente tem tempo. Eu estou sentindo do Espírito Santo de fazer isso aqui. Isso não estava planejado. Isso é o Espírito Santo falando agora aqui no meu coração. Pegue agora, corre, pega papel e caneta. Você vai escrever agora. Você vai escrever agora. Seja um vício, seja o comodismo, seja
pecado, seja o que for, você vai escrever agora no papel o que representa junto de boi, aquilo que está te prendendo, o que te faz hoje ser e agir e estar como multidão e te impede de avançar, de cumprir o chamado, de dizer, Senhor, eis-me aqui, sou teu discípulo. O que te impede? Você vai escrever agora, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Vai valer a pena, vai valer a pena, Corre aí, escreve aí. vai valer a pena mesmo. Escreve aí, porque Deus vai quebrar isso hoje. A decisão vai partir de você, de escolher. Você vai Senhor, valeu apresentar agora diante de Deus. Isso vai ser queimado. Como Eliseu queimou os carros de boi que o prendia naquele lugar. Você hoje vai se desprender de tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus com integridade. Tudo aquilo que te atrapalha de ouvir, de obedecer a voz de Deus. Você já ouviu, mas tudo que te atrapalha, você vai queimar agora em nome de Jesus. Escreve aí. Você já anotou? vai valer a pena. Você já escreveu? Pode escrever. Você tem mais tempo para escrever? Escreve. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando aquele dia chegar, quando aquele dia chegar, Quando um novo dia chegar, quando aquele dia chegar, quando aquele dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu te direi, Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Você escreveu aí? Então vamos orar? Senhor Jesus, Oh Deus. entramos na Tua presença com ousadia do Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito. Senhor, esse irmão, essa irmã escreveu agora, Senhor. Reconhecendo, escreveu tudo o que lhe prendia, o que lhe impedia Oh Deus. de se tornar um discípulo. Conhece, Senhor. Representado aqui, Senhor, pelos carros e boi de Eliseu, que eram a única coisa que o impedia de servir, de seguir Elias, de ser um discípulo do profeta. E aqui nesta noite, Senhor, os teus filhos já estão apresentando diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor está vendo tudo que está escrito aí agora. Eu te peço, Senhor, que venha agora, que o Senhor venha quebrar agora, que o Senhor venha quebrar agora, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que seja rompido agora em nome de Jesus, que seja destruído agora em nome de Jesus, que seja queimado agora em nome de Jesus, que seja anulado agora em nome de Jesus. Tudo o que impedia os teus filhos, as tuas filhas, de te servirem como discípulos, eu declaro agora no mundo espiritual, no mundo natural, quebrado agora, queimado, destruído, encerrado. Eu determino agora em nome de Jesus que nada vai impedir o teu filho, a tua filha, de viver, Aleluia. de se entregar e de experimentar, Senhor, os benefícios de ser um discípulo, de pagar também o preço necessário, Senhor, para ser um discípulo e de dizer hoje, eis-me aqui, eis-me aqui. Você pode levantar tua mão comigo e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Eu aceito o teu chamado, em nome de Jesus. Você vai rasgar aí agora esse papel que você escreveu aí, essas limitações. Seja vício, seja pecado, o que for. Sentimentos negativos, pensamentos. O Senhor está te libertando agora da baixa autoestima, da autopiedade, sabe, da vontade, do desejo desse mundo de pecar. Você precisa entender que vai partir, que parte do seu coração, da sua atitude, da sua decisão.
e você decidiu, se você escreveu, rasga agora em nome de Jesus e fala assim, eu rasgo, eu quebro, eu destruo, eu anulo, eu rejeito em nome de Jesus isso na minha vida. Você vai juntar esses pedaços de papéis que você rasgou e depois você vai colocar dentro de uma panela, de alguma coisa, você vai queimar isso. Em nome de Jesus, isso é um ato profético, irmãos. Isso aqui não é outra coisa senão um ato profético. Deus trouxe agora no meu coração, você vai fazer isso. Você vai declarar, eu estou liberto desse problema, desse vício, dessa situação, desse sentimento. Eu estou liberto disso, em nome de Jesus. Amém. Você recebe aí? Glorifica a Deus. Eu quero fazer um convite rapidamente, já passei do horário aqui, gente, meu Deus. Eu tenho que fazer uma oração ainda. A Ruth quer fazer uma oração aqui, mas deixa eu fazer primeiro um convite para você. Alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus hoje, ou que está entregando, quer entregar a sua vida para Jesus, você ouviu essa palavra, de repente você me assistiu aí, né? De repente você não é crente ainda, você até acompanha, você é a multidão, você é como multidão que só acompanha, vai na igreja, visita, conhece, já ouviu falar, quem sabe você já foi discípulo, mas abandonou e voltou a ser multidão. Deus está te chamando hoje para que você esteja caminhando, Jesus está te chamando para caminhar, Ele quer caminhar contigo, Ele quer andar ao seu lado. Mas Ele está te chamando hoje para um convite, para que você renuncie às suas vontades, renuncie a esse modo de vida que você está vivendo hoje, e que você entregue o teu coração para Ele. Alguém que quer entregar a vida para Jesus, escreva para nós aqui. Amém? Eu vou passar para a Ruth orar. Se Deus tocou no teu coração, não tenha vergonha, não tenha medo. Não se preocupe, nós estamos aqui num evento online, mas o Deus que está aqui, que eu estou sentindo a presença dEle, está na tua casa também. Ele está te contemplando, Ele está olhando o teu coração. Deus é poderoso, irmão. E que haja um romper na tua vida. Eu desejo isso, que haja um romper na tua vida. Enquanto você se decide se você quer voltar para Jesus ou você quer aceitar, escreva para nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bom, tivemos aniversariantes na nossa igreja de Curitiba. Ah, é verdade. Nós glória. não poderíamos deixar de orar pela vida de vocês, da Natália, da Michele. Na outra semana é da Núbia, mas da Núbia a gente não vai orar ainda não. Pode orar Segura, antecipado, Núbia. não. O pastor Márcio falou que se orar antecipado não é bom, não. O pastor Márcio falou Olha isso. só. Então, Núbia, você espera. Espera. Mas a Natália e a Michele, a gente vai orar. A gente vai orar pelo aniversário do meu pai, que é hoje. Opa! Glória a Deus. O pastor Raimundo Veras. Isso. Meu sogro. Meu paizinho querido. E o pastor Michel, que vocês também conhecem, que é da CZN Mesquita. Tá? Então, Amém. segura aí, Núbia. Nossa vez vai chegar, amiga. Então vamos agora levantar as mãos. Se você está aí pertinho da Michele, Natália, não sei onde você está agora, mas se tiver alguém perto de você que a pessoa possa orar, convida essa pessoa que está aí com você para orar junto, para te dar um abraço. Eu não posso dar um abraço em vocês ainda, mas quando eu estiver no presencial aí, esse abraço vai acontecer, tá? Mas hoje é um abraço espiritual, digamos assim. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigada, Deus, pela vida da Michele, Senhor. Que bênção que a Michele é na tua casa. Obrigada, Senhor, por ter levantado a Michele, Senhor, ali como uma ajudadora, como um auxiliar, Senhor. Uma menina jovem, Deus, que tem decidido, Senhor, trilhar os teus caminhos, seguir os teus propósitos. Toma em tuas mãos também a vida da Natália, Senhor. Oh, Deus querido, que é uma bênção na nossa vida, Senhor. Toma a Natália nas tuas mãos, toma essas jovens em tuas mãos, Senhor, que tem decidido caminhar no teu reino, Senhor, que tem decidido te servir, decidido abrir mão das coisas desse mundo, Senhor, porque elas sabem que vale a pena te servir, Senhor. Senhor, que tu possas, Senhor, multiplicar os anos de vida das tuas filhas, que tu possas, Senhor, abençoar rica e abundantemente, Senhor, abençoa, Senhor, as faculdades, os cursos, os projetos que elas têm, os desejos do coração que estejam alinhados à tua vontade, que tu possas abençoar rica e abundantemente as tuas filhas nessa hora. Te peço pelo meu Pai, Senhor, que tu possa guardar o teu filho, Senhor, muito obrigada pela vida dele, Senhor. Devo a Ele tudo, Senhor, a ter chegado até aqui, Senhor, foi uma participação imensa, Senhor, deles, me ensinando a Tua palavra, Senhor, desde pequeno, Senhor, então que Tu possas guardar o meu Pai onde ele estiver agora, multiplicar os anos de vida do Teu Filho, com saúde, com lucidez, que o Teu Filho continue pregando, Senhor, o Teu Evangelho com ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Entrego nas Tuas mãos o pastor Michel, Senhor, que é um pastor, amigo, irmão.
Deus, toma aquela vida nas tuas mãos, toma aquela família nas tuas mãos. Guarda o pastor Michel, livra do mal, dá sabedoria. Derrama mais e mais a tua unção sobre a vida dele, Senhor. Pai querido, muito obrigado por essas vidas tão importantes para nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Amém? Vou fazer como eu sempre faço aqui, vou deixar aqui a oração, convite, né, a oração da confissão de fé para você que quer entregar a sua vida a Jesus. Se de repente você está assistindo esse vídeo, né, posteriormente, e quer entregar a vida a Jesus ou quer voltar para Jesus, levanta a tua mão aí e ore comigo assim. Senhor Jesus, neste momento, eu ouvi a tua voz e reconheço que não posso mais andar sem ti. Quero me entregar hoje, de corpo, alma e espírito. Me receba, Senhor, no teu reino. Muda minha vida, muda minha sorte, muda minha história. Eu peço perdão pelos meus pecados, em pensamento, em obras, em palavras, por tudo que tenho feito, que não tem te agradado. Não quero mais andar sem a tua presença. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no céu, no livro da vida, e sele com o teu sangue, para que eu possa estar contigo quando chegar a hora, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vindo à família de Cristo. Nós estamos aqui para te ajudar. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página, no chat ali, nossa página CSN Curitiba, pelo Facebook, e você pode mandar sua mensagem, estaremos em oração. Amém, irmãos? Continue em oração também, quero pedir oração. Nós estamos orando pela vida da Vitória, né? Pela vida da Vitória, pela vida do Ricardo, pai do nosso amigo, nosso irmão JR, pela Gabriela, né? E coloquem esses nomes aí, Vitória, Ricardo, Gabriela, nas suas orações. São pessoas que estão necessitando das nossas orações. Nós vamos orar agora, pedir a Ruth que faça essa oração, a gente vai estar encerrando. Se há alguém aqui que precisa de oração em alguma área da sua vida, escreva também para nós, para que a gente possa estar intercedendo durante toda a semana, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui, Deus, louvando o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida da Vitória, Deus. Te pedimos, Senhor, que tu possas entrar, Senhor, com providência ali naquele hospital, Pai. Oh, Deus querido, a Michelle está ali aguardando o resultado do exame, Senhor, mas que esse resultado venha a ser bênção, Senhor. Sim, Senhor. Entra com a cura, Senhor, com um milagre naquele lugar. Toca na vida, Senhor, da Vitória agora, Deus. Deus querido, age naquela família. Tu já tens feito milagres ali, Senhor. Deus é uma família que tem vivido de milagres, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, faz um milagre ali na vida da Vitória, Deus. Toma a Gabriela nas tuas mãos, Senhor. Cura a tua filha, Senhor. Oh, Deus querido, que tu possa, Senhor, renovar a esperança da tua serva ali naquele hospital. Senhor, que tu possa, Senhor, enviar, Senhor, pessoas ungidas, servos teus ali para estar falando com a tua filha, para estar orando junto, para estar pregando, Senhor, animando a esperança da tua serva. Nós cremos que tu és um Deus que cura, que tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Senhor. Tu és aquele que ainda opera milagres, Senhor. Então entra, Senhor, com a cura ali na vida da Gabriela, Senhor. Apresentamos em tuas mãos o Ricardo também, sou o seu Ricardo. Que tu possas guardar aquele homem onde ele estiver agora, Senhor. Oh, Deus querido, visita o teu filho, envia os teus anjos naquele lugar, Senhor. Traz cura sobre aquela vida, Senhor, e principalmente que ele seja salvo e alcançado por ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos nossos cultos, né, na CSN aqui do Rio de Janeiro, pelo canal CSN TV, 8h30, 10h30 e 18h30. Terça-feira estaremos de volta com o nosso culto de oração, às 19h30 pelo Facebook, tá bom? A gente está transmitindo pelo Facebook. E sábado, no outro sábado, se o Senhor não voltar até lá, se Ele assim nos permitir, estaremos de volta aqui, amém? Nesse mesmo horário, para nós adorarmos a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar aqui, louvando ao Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.